Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo RBRL11, o fundo da RBR, o fundo de logística da RBL. Então a gente vai ver todas as informações sobre esse fundo, quais imóveis ele tem, quanto que esse fundo vale, quanto que ele está sendo negociado. Então fica ligado até o final desse vídeo para saber todas as informações mais recentes sobre ele. Bom, a gente tem um relatório de março de 2022 aqui, então a gente vê algumas informações básicas aqui sobre o fundo. Então, a data de início foi em novembro de 2019, são 6 milhões e 600 mil cotas emitidas. O administrador é BRL Trust e a gestora é a RBR Asset Management. O patrimônio desse fundo está na casa dos 700 milhões de reais e o patrimônio por cota aqui, dividindo esses 700 milhões pelo número de cotas, dá R$ 106,71. E a gente vê aqui um pouquinho mais para baixo no relatório que o fundo distribuiu aí o dividendo médio nos 12 últimos meses aí foi de 71 centavos por cota. O número de cotistas do fundo está em 8.666, não é um fundo tão grande assim, né? 8.666 cotistas é um número pequeno, até pelo aumento aí que a gente teve no mercado de fundos imobiliários no Brasil. A gente vê que não é um fundo tão grande, até comparando com o XPLG, o HGLG, foram fundos que a gente viu até recentemente aqui no canal. Esse é um fundo um pouco menor, pelo menos em número de cotistas aqui também é número menor. E a gente vê a ABL aqui do fundo, 249 mil metros quadrados, são 6 ativos diferentes. A liquidez média diária está em 600 mil reais, ou seja, é uma liquidez relativamente baixa aqui. Dá para entrar e sair do fundo, dependendo da posição que você for montar, né? É um fundo que, pô, 600 mil reais dá para comprar uma quantidade boa de cotas aí, né? 29% de participação detida pelo RBRP. Então, ontem a gente fez um vídeo sobre o RBRP. Se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada no vídeo. E a gente vê aqui que o fundo RBRP detém 29% do RBRL. Eles são da mesma gestora, tá? Então eles têm até uma questão sobre as taxas aí. O fundo não cobra, o RBRP não cobra uma taxa sobre taxa do RBRL, tá? A vacância financeira do fundo está em 0%, assim como a vacância física também 0%. Vamos dar uma olhada aqui no resumo financeiro aqui, né? Então, o número de cotas emitidas, 6 milhões. A cota no início do período de março, R$ 85,00. E a cota no final do período de março, R$ 86,00. Vamos só para relembrar, vamos dar uma olhada aqui no patrimônio por cota. Então, R$ 106,00. Então, a gente vê que o fundo está sendo negociado com desconto. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação que você compre ou venda esse fundo. A gente vem aqui basicamente todos os dias agora para trazer informações sobre fundos imobiliários diferentes aí, tá? Inclusive, se você quiser saber sobre algum fundo específico, deixa aí um comentário, já aproveita, assina o canal. E a gente teve aqui um rendimento por cota de 62 centavos em março de 2022, um dividend yield anual aí, anualizado de 8,94%, um retorno atual no mês de 2,51%. Isso aqui é um retorno considerando o rendimento do período mais a variação da cota do mercado, e o retorno ajustado aqui de 2,54%, aqui possibilitando a comparação direta com o CDI, tendo em vista aí a tributação de 15% no longo prazo que você tem em renda fixa. Por exemplo, um CDB de renda fixa, você tem aí 15% de tributação de imposto de renda. O CDI aqui, ele foi 0,93% do CDI, 273% do CDI calculado aí sobre o retorno total ajustado. Então, aqui um resumão, né? Um resumo mensal. Então, para o relatório desse mês, eles destacam a renovação do contrato de locação com a IBM por um período adicional de 5 anos do empreendimento Hortolândia 1. Então, considerando essa renovação, a RBR Log passa a ter 100% dos contratos de locação com vencimento apenas a partir do ano de 2025. E no final do mês de março, aqui, o fundo também celebrou a escritura definitiva, por meio da qual conclui a aquisição de 50% do empreendimento Extrema 1. E no mesmo ato, o fundo efetivou o pagamento da parcela final do preço no montante de 19 milhões de reais, de acordo aí com o fato relevante divulgado em 31 de março, certo? Continuando um pouquinho aqui,
Conforme previsto nos documentos de aquisição, a partir da escritura, o fundo passa a receber 50% da receita de locação do empreendimento, o que nessa data representa uma renda mensal de 13 centavos por cota, ou equivalente a 2 centavos acima da renda mínima garantida. Então, é um imóvel que já está performado, já está alugado. Tá? Então, com a conclusão da aquisição e início do recebimento dos respectivos aluguéis, essa operação passa a gerar um yield on cost, que é uma renda aí sobre o custo da aquisição de 8,66% ao ano, sendo que no próximo mês de maio está previsto o reajuste do aluguel pelo IPCA, atualmente acumulado em 11,30% para os últimos 12 meses. Tá? O Galpão de Extrema é um empreendimento com padrão construtivo AAA, né, AAA aqui, locado por um inquilino de primeira linha, o Mercado Livre, situado numa das praças mais dinâmicas e com maior demanda por espaço logístico no Brasil, que é Extrema. Extrema é bem localizado realmente, fica ali na intersecção, digamos assim, São Paulo, Rio e Minas Gerais, tá? Então tem acesso a todos os estados, a todas as áreas do Brasil de forma fácil. Mas vamos para o que interessa aqui, os dividendos, né? Os dividendos, o fundo distribuiu de rendimentos no valor total de 4.150.000 reais, equivalente a 62 centavos por cota do RBRL. Esse valor equivale a um dividend yield de 8,94% ao ano. Lembrando, esse aqui já é líquido de imposto, tá? Então, para fazer uma comparação aí, você que quer fazer uma comparação com a renda fixa, apesar de que você não deveria fazer isso, né? Porque isso aqui é renda variável, então ela varia, né? Mas e tem um risco maior, enfim. Se você quiser comparar, você precisa considerar que esse aqui é líquido de imposto, enquanto que um investimento em CDB, um investimento no Tesouro Direto, ele tem um certo imposto ainda em cima, tá? 15%. Aqui as obras do WTRBR Log 1 Cajamar. Então, com a aproximação da finalização das obras, restam apenas poucos itens das áreas comuns do condomínio, né? Então, o item de gestão aqui da RBR segue trabalhando na locação, não foi finalizado ainda, a gente vê que é bonito, né? Que é um empreendimento grande na cidade de Cajamar. Eles também estão fazendo um retrofit aqui no Galpão de Hortolândia, então aí também está se aproximando da reta final da fase aí de entrega, tá? Então a gente vê aqui o retrofit, então um pouco de tecnologia aqui que o fundo está colocando. E aqui a distribuição dos resultados, então 4.700.000 de receita de locação, a liquidez aqui de 200.000, 5.000 aqui de rendimento de outros fundos imobiliários, 4 milhões de receita aqui, quase 5 milhões de receita total, tá? O resultado depois das despesas de 3,5 milhões e as reservas aqui, 594.000 reais, ou seja, um rendimento distribuído de 4.145.000 reais, né? O fundo tem um acumulado aqui no ano de 11 milhões de resultado e 12 milhões distribuídos. A reserva aqui está saindo, né, da reserva do fundo, se não ficou claro aqui, essa reserva está sendo consumida, tá? Porque é uma reserva negativa, digamos assim. Eles estão pegando da reserva, queimando um pouco da reserva para distribuir para os cotistas, tá? E aqui a gente tem a composição do rendimento, então a estratégia core do fundo gerou 70 centavos no mês, tá? Foram 62 centavos distribuídos e a gente vê aqui que o fundo mantém uma certa estabilidade aqui na casa entre 60 e 80 centavos, digamos assim. Claro, alguns meses fogem um pouco do padrão, mas a ideia do fundo aqui, pelo menos na estratégia core, tem sido pelo menos aqui na casa dos 60, 70 centavos. O patrimônio líquido do fundo, vamos dar uma olhada na composição dele. Então, de ativo imobiliário, 763 milhões, 0,8 milhão aí de fundos imobiliários, 25 milhões de renda fixa, tá? 76 milhões de provisões e o patrimônio líquido em março de 2022 estava em 713 milhões de reais. A gente vê por estratégia aqui, então, em extrema, estratégia core, 35% do fundo, WTRBR Log 1, 20% do fundo, Hortolândia 2, 12% do fundo, Extrema 1, 17% do fundo, Hortolândia 5,2% e Itapevi 4,9%. Isso dentro da estratégia core. Vamos dar uma olhada nas outras estratégias aqui. Como a gente viu, não tem muita coisa, tá? É mais liquidez, 3,3% na estratégia liquidez. Aqui a receita por estado do fundo, 45% advindos de São Paulo, 55% de Minas Gerais, por tipologia monousuário 31% e condomínio 69%. A receita por
por tipo de contrato, todos os contratos são típicos, tá? 100% deles. O índice de reajuste 22% via GPM e 78% via IPCA. A gente vai ver aqui também o cronograma de vencimento dos contratos. Então, 76% dos contratos vencem ou em 2026 ou depois de 2026. E o cronograma revisional dos contratos, a maior parte deles, 60% em 2024 e tem aqui 26% no ano que vem. Então, continuando aqui, também a gente tem o cronograma de reajuste dos aluguéis por mês. Em abril, 36%, em maio, 26%, em junho, 14%. Tem uma escadinha descendente aqui no segundo trimestre do ano. E continuando aqui a evolução da vacância física e financeira. Então, a gente tem a receita por caixa, do caixa, né? A receita caixa, 4,7 milhões aqui, não mudou muito com relação ao ano passado, abril de 2021. Com relação à vacância aqui, a gente teve uns probleminhas aí, digamos assim, entre junho e julho, tá? Mas desde agosto de 2021 a gente tem tanto a vacância física quanto a financeira, elas estão zeradas, certo? Aqui é a ABL dos ativos, então 54% da ABL está em São Paulo e 46% da ABL está em Minas Gerais. E a gente vê a ABL por ativo aqui, então o galpão de Extrema tem 30,9%, o galpão WT-RBR Cajamar 24%, o galpão de Hortolândia 17%, o galpão de Extrema 1 15%, o galpão Hortolândia 1 em Campinas 6,2% e o galpão de Itapevi 6,1%. Tem algumas concentrações aqui, mas aparentemente o fundo é diversificado, né? São pelo menos aí 6 imóveis, tá? E a gente vê aqui o ABL por setor, 56% para e-commerce, 17% transportes e logística, 10% têxtil e vestuário, 6,2% tecnologia, 6,6% varejista e atacadista e 2,3% farmacêutica. Agora a liquidez aqui do fundo, então são 8.666 cotistas, foi um aumento aí entre fevereiro e janeiro também, aumentou o número de cotistas, diminuiu, né, a número de cotas negociadas, então em janeiro e fevereiro esse fundo foi mais negociado. A cotação de fechamento ficou em 86,59, uma diminuição aí com relação a janeiro. Volume total 13 milhões, então também diminuiu com relação a janeiro e fevereiro, e um volume diário médio de 600 mil reais, né? Então fica de olho aí nessa questão, se você tem algum tipo de parâmetro para investir no fundo imobiliário, por exemplo, se tiver um volume diário médio de pelo menos R$ 1 milhão, não é o caso desse fundo, tá? Pelo menos nos últimos 3 meses aí, só em fevereiro o fundo teve uma negociação maior do que R$ 1 milhão por dia. Então é isso, se você gostou desse vídeo, considere assinar o nosso canal, caso não tenha assinado ainda, eu vou deixar aqui um botão para você fazer isso, é só clicar nele que você consegue assinar o nosso canal, também ativa as notificações aí para receber todos os vídeos do nosso canal e também aproveita nessa tela final, vou deixar uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente vem comentando nos últimos tempos e é só isso por hoje. Tchau.